a Guerra de Canudos houve a falta de terras, misérias e o abandono das populações da zona rural, tendo então um forte caráter messiânico, que foi um processo colonizatório sustentado na oligarquia e o latifúndio, e piorou com o advento da República Velha, que não trouxe melhoria para as condições de vida da população e também permitiu o aumento dos poderes latifundiários. E com as constantes secas que assolavam a região nordestina, foi outro problema que trouxe para a economia e o social. O controle político do interior do país ficava nas mãos dos coronéis, que com voto de cabresto foi a principal característica do coronelismo. A Guerra de Canudos ocorreu entre os anos de 1893 a 1897, onde a população mudou para Canudos, em busca de paz e justiça em meio à sede e à seca do sertão. Comandada por Antônio Conselheiro, a população vivia um sistema comunitário, em que as colheitas eram repartidas, não havia um pagamento de impostos e nem de autoridade policial. A prostituição e a venda de bebidas alcoólicas eram rigorosamente proibidas. O povoado de Canudos tinha leis próprias, não obedecendo ao poder público que governava o país, pois representavam uma alternativa da sociedade em meio à repressão e ao domínio dos coronéis, que proibia que grande parte da população que viviam no interior, como os sertanejos e os coronéis, a não terem o direito de votar, ou seja, ao processo eleitoral. Outro grande líder religioso foi Padre Cícero, que se envolveu diretamente na revolta de Juazeiro. Por conta disso, ele foi expulso pela Igreja Católica em 1920. Porém, ele foi considerado, e é até hoje considerado, um homem santo, pela influência que ele teve no estado do Ceará, trazendo até hoje também muitas pessoas para Juazeiro do Norte. Antes do golpe dos 30, que levou ao fim da Primeira República, houve a crise dos 29, que ocorreu entre a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, no ano de 1929, de setembro até outubro, nos Estados Unidos. Foi logo quando as ações da Bolsa de Valores de Nova York literalmente despencou e acabou provocando uma quebra que desencadeou a Grande Depressão Americana, que durou até meados de 1930. E acho que os principais fatores que ocasionaram essa crise foi a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. E afetou todo mundo, onde o Brasil foi afetado também, principalmente na parte da produção de café, que o Brasil é o principal exportador de café e os Estados Unidos é o principal importador, que compra pelo menos 70% do café do Brasil. O ciclo da Primeira República chega ao fim com o golpe de 1930 contra o presidente Washington Luiz. A crise econômica foi provocada pela queda do preço do café e por insatisfações de alguns governadores que não participavam da política oligárquica, causando assim uma ruptura do sistema. Quando o candidato Júlio Prestes é vencedor das eleições de 30, Vargas impede sua posse apoiado pelo exército, assim tomando o poder. O tenentismo foi um movimento que ganhou força entre os militares de média e baixa patente durante os últimos anos da República Velha. No momento em que surgiu o levante dos militares e a inconformidade das classes médias urbanas contra os desmandos e o conservadorismo presentes na cultura do país se expressavam. Ao mesmo tempo, o tenentismo era mais uma clara evidência de que o processo da diluição da hegemonia dos grupos políticos vinculados era ao meio rural brasileiro. Influenciados pelos anseios das populações urbanas, os militares nesse momento se mostraram favoráveis às tendências da política republicana liberal. Apesar disso, uma observação importante a ser feita
é que esse movimento tenentista, ele, apesar de majoritariamente liberal, ele possuía quadros que defendia outras propostas do comunismo ou políticas mais à esquerda. O Brasil, no início do século XX, ele ainda era um país agrário que tinha a produção voltada para exportação. O pequeno desenvolvimento ele se concentrou nos estados de São Paulo e de Rio de Janeiro, por eles serem o centro da economia e política brasileira. As atividades elas começaram a se diversificar na medida em que os cafeicultores investiam nas fábricas alimentícias e químicas. Os investimentos eles tiveram início na Primeira Guerra Mundial e com o crescimento das indústrias também teve o crescimento de operários que eram submetidos a umas mudanças chegaram ao fim da política café com leite, que foi uma aliança de interesses entre os produtores de gado leiteiro e de cafeicultores, que alternavam a presidência entre paulistas e mineiros. A Aliança Literal foi uma aliança que surgiu no Brasil em agosto de 1929 por líderes políticos de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, com o intuito de ajudar nas eleições de presidência e vice-presidência de Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições de 1º de março de 1930, em oposição a Júlio Prestes, candidato paulista, e ao então presidente Washington Luiz.